Bom dia, meninos, tudo bem? Então, anteriormente a gente tinha falado um pouquinho sobre clima e tempo. E alguns fatores vão influenciar, então, esse clima e esse tempo, tá? Lembrando que clima é quando a gente tem um estudo maior sobre aquela região, tá? E tempo é aquela informação que nós temos de curto prazo. Então, seria de hoje, de amanhã, tá? Mas são previsões mesmo do tempo, como vai estar o tempo naquele dia ou naquela semana, ok? Então, alguns fatores vão influenciar, então, esse tempo, esse clima, tá? E é hoje que a gente vai ver quais são esses fatores e quais são as ações humanas que podem interferir nesse clima, ok? Vamos começar, então. Vou pedir muita atenção de vocês, tá? Qualquer dúvida pode perguntar lá no grupo. Então, o que a gente vai falar hoje? Sobre os fatores climáticos. O que pode alterar, então, o nosso clima? Então, o clima é definido com a sucessão de diferentes tempos atmosféricos ao longo dos anos. Então, o mínimo para se estudar o clima são 30 anos, para ver como que vai ser o tempo, o clima, tá? Os fatores que vão influenciar o clima em determinada região. Um conjunto de fatores climáticos vai definir um tipo de clima de determinado lugar. Então, esses fatores, eles não podem ser estudados isoladamente. Eu não posso estudar só um, eu tenho que estudar todos eles juntos, porque juntos eles podem interferir, então, nesse clima. Então, quais são esses fatores? Primeiro, latitude. Então, ela vai interferir na incidência de raios solares recebidos por uma determinada região, que a gente já viu. As latitudes próximas à linha do Equador, que é bem no centro, né, do nosso planeta, ele vai receber uma incidência maior de raios solares. Então, quanto mais eu vou me distanciando dessa região da linha do Equador, menos raios solares, menos incidência solar a gente tem. Por exemplo, os polos. Os polos é o lugar onde a gente não tem incidência de raio solar, por isso que o clima lá é tão frio, tá? Ok? Altitude. Quanto maior a altitude, quanto mais alto a gente for, mais rarefeito se torna o ar. Consequentemente, a temperatura, então, tende a ser menor. Então, por exemplo, aqui, a gente está mais ou menos no nível do mar, a gente tem uma temperatura. Se a gente subir 1000 metros para cima, a temperatura já vai diminuir, porque a gente vai ter um ar rarefeito. O que é isso? Menos capacidade de oxigênio. Então, quanto menos oxigênio a gente tem, mais frio vai ficar, ok? Massas de ar. Massas de ar a gente está muito acostumado a ver no jornal, né? Ah, vai vir uma massa de ar frio para Goiás, né? Então, o que são essas massas de ar? São porções de ar atmosférico, da atmosfera, que se estendem por milhares de quilômetros. Formam-se numa superfície homogênea pela pressão atmosférica. Então, suas características, como podem ser essas massas de ar? Quente, então o clima vai ficar mais calor, né? Fria, que vai trazer o frio. Úmida, pode trazer chuva. Ou seca, que a gente não tem chuva, tem ausência de chuva, ok? No planeta existem 6 massas de ar, que são as oceânicas, que são úmidas, justamente por ser oceânica. A continental, que é formada, então, no ambiente terrestre, essa seca. Tropical e equatorial, que vai ser mais quente. Lembra que na linha do Equador é mais quente. Temperada e polar são as mais frias. Então, quando vem uma massa de ar polar, quer dizer que naquela região vai ficar mais frio. Foi o que aconteceu aqui em Goiânia, há umas 3, 4 semanas atrás, né? Estava muito quente, de repente veio uma massa de ar frio, lá do sul, e a temperatura baixou. Não raro, mas muitas dessas massas se encontram durante seu deslocamento. Então, eu posso ter o encontro de uma massa fria com uma massa quente, tá? Havendo uma troca de calor. Então, se eu tenho uma massa de ar fria e uma massa de ar quente, essa massa de ar quente, ela pode diminuir a temperatura dessa massa de ar frio, ok? Eles podem trocar, então, calor entre eles, ok? Continentalidade e maritimidade, corresponde a maior ou menor proximidade de grandes massas de água. Então, vamos pensar, regiões que têm mar, vai ser regiões próximas ao mar, a gente fala que é uma região que tem maritimidade. A temperatura vai ser menor, vai ser mais úmido, justamente pela presença do mar. Já em regiões igual nossa, aqui no centro do país, a gente não tem mar, né, próximo,
a gente fala que nós temos uma região de continentalidade, que a gente está distante, então, desses lugares que tem mares e oceanos, ok? E essa é igual eu falei anteriormente, essa maritimidade ou continentalidade, ela vai influir na temperatura da região, ok? Correntes marítimas são porções de águas extensas que fazem um movimento de deslocamento dentro do oceano. Então, a gente tem massa, como tem a massa de ar, a gente vai ter a massa marítima também, correntes marítimas. É uma porção de água que vai fazer alguns movimentos, tá, dentro dos oceanos. Esses movimentos, eles podem ser pela ação do vento ou pela rotação da Terra. Lembra que quando a gente viu rotação e translação, a gente viu que a rotação ela influi pela pressão nessas correntes marítimas, ok? Essas correntes marítimas, elas têm o poder de interferir na temperatura atmosférica e no movimento das massas de ar. Então, conforme a gente vai ter essa movimentação das correntes marítimas, a gente pode também interferir nas correntes de ar, ok? As mudanças climáticas são, sem dúvida, um dos maiores desafios da sociedade atual. Por quê? Todo mundo já ouviu falar, então, do efeito estufa, do aquecimento global. E eu acho que esse ano teve mais presente ainda, né, na nossa vida, e a gente pode viver isso. Aqui em Goiânia, por exemplo, nunca tinha feito 40 graus. Nós ficamos em 40, 41, 42 por mais de uma semana. Então, quer dizer que a temperatura está aumentando. E isso, com certeza, vai ter, por exemplo, uma consequência que a gente tem hoje em algumas frutas e verduras, é o aumento do preço. Por quê? Porque os raios solares e a temperatura queimou literalmente as plantações. Então, eles perderam alimento, perderam recurso e, consequentemente, isso chega a nós, tá? Os impactos das mudanças climáticas são significativos e afetam desde a nossa saúde, porque ficou muito quente. A gente não está acostumado a tanto calor. A gente está acostumado no máximo até 35 graus. Só que esse ano, por exemplo, a gente chegou a 42, tá? Então a gente fica mais molinho, pressão abaixa. Então a gente tem uma resposta na nossa saúde e na produção de alimentos, igual eu falei anteriormente. Então, quais são as causas que podem levar, então, a esses fatores climáticos, a alterar esses fatores climáticos? Nós temos dois tipos, as causas naturais, tá? E as causas antrópicas. O que são causas antrópicas? São as causas que são realizadas pela ação do homem, ok? Então, vamos pelas causas naturais e depois a gente vê as antrópicas, ok? Causas naturais, incidência solar. A radiação solar chega até a superfície, pode variar, podendo ser mais elevada ou reduzida em alguns períodos. Então, por exemplo, lá a gente teve em julho, agosto, setembro, uma incidência solar muito maior, né? Órbita da Terra. O planeta sofre variação em sua órbita, segundo os movimentos que realiza, que faz ele receber mais ou menos radiação solar. Que a gente viu, lembra? Que a gente viu lá na translação. Tem um momento que a região norte ou o hemisfério sul recebe maior incidência solar. El Niño e a La Niña são fenômenos que causam alteração na temperatura média das águas do Pacífico, modificando as condições climáticas das áreas em que atuam. Então, se a gente tem um aumento, por exemplo, da água do Pacífico, a gente vai ter alteração das massas de ar, tá? Então, isso pode influenciar, então, nas temperaturas. Atividade vulcânica. Os vulcões podem apresentar períodos de maior atividade em situações de elevadas ocorrências de erupção vulcânica. Ocorrem sistemas de resfriamento climático na Terra. Então, quando a gente tem mais ação vulcânica, a temperatura vai aumentar, ok? Ações antrópicas, então, são aquelas ações causadas pelo homem. Queima de combustíveis fósseis que emite à atmosfera gases do efeito estufa. Então, quando a gente queima gasolina, por exemplo, uma maior quantidade de gasolina, que é combustível fóssil, a gente vai ter uma maior liberação de CO2, que são os gases que vão interferir, então, no efeito estufa, que a gente vai ver daqui a pouco. Aumento do desmatamento, ou seja, da retirada de cobertura vegetal. Quem capta esse CO2 e transforma em oxigênio são as plantas. Então, se a gente vai lá e faz o desmatamento, faz a queima, igual a gente teve muito esse ano, né? A queimada, e destrói essas plantas, além de emissão desse CO2, tá? Partículas queimadas, por exemplo, a gente também vai ter uma menor quantidade de base para retirada de CO2 do ambiente, tá? Então, por isso que as plantas
são tão importantes para nós, que ela vai diminuir, então, o CO2 existente na atmosfera. Emissão de gases poluentes à atmosfera por indústrias e automóveis, mais ou menos semelhante aos combustíveis fósseis, né? Então, com o aumento da indústria, a gente tem uma maior emissão de CO2. Poluição do solo e dos recursos hídricos, que altera o equilíbrio ambiental. O nosso planeta, ele funciona em total equilíbrio. Se a gente tem uma poluição de uma determinada área, significa, então, que a gente vai ter um desequilíbrio ambiental. Isso pode acarretar, então, alteração dos fatores climáticos. Ok? Vamos seguir. Qual a relação entre o efeito estufa, aquecimento global e as mudanças climáticas? Então, os gases presentes na atmosfera terrestre, como dióxido de carbono, que é o CO2, evitam que toda a radiação solar seja devolvida no espaço, aprisionando calor. A partir da Revolução Industrial, toneladas de gases do efeito estufa, que é o CO2, foram lançadas à atmosfera. Como aumentou o número de indústrias, aumentou então a emissão de CO2. Sabe-se que a atmosfera terrestre é formada por gases como oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono e também os vapores de ar. Então, quando a gente impede, eu vou mostrar aqui, vou explicar essa figura. Quando a gente impede a saída desses raios solares, a gente vai ter, então, o aprisionamento da temperatura. Então, a temperatura vai aumentar, ok? Esses gases possuem principalmente gás carbônico e possuem a capacidade de absorver a radiação solar emitida à superfície da Terra. Então, vamos entender. Olha só, aqui a gente tem a Terra, nosso planeta, e a atmosfera, ok? Então, qual seria o correto? Esses raios solares baterem aqui na Terra, parte ser absorvida, porque a gente precisa de calor, tá? E parte vai ser retornar para fora da atmosfera. Então, vem o Sol, parte fica aqui retida, porque a gente precisa de calor, e parte vai retornar. O que está acontecendo? Como a gente tem a emissão de CO2, ela vai formar como se fosse uma capa protetora aqui na atmosfera, tá vendo? E aí, não são todos os raios solares que vão conseguir sair. Parte desses raios solares, eles vão ficar aprisionados aqui. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar a temperatura, causando, então, o efeito estufa. A gente vai ter um aumento da temperatura devido à emissão desse CO2, desse dióxido de carbono, que não vai permitir, então, a saída desses raios solares, ok? Isso que é o efeito estufa. Vai ficar aprisionado aqui na nossa atmosfera. Então, vai aumentar a temperatura, ok? Essa absorção evita que o calor seja completamente devolvido ao espaço, retendo. A parcela do calor retida faz com que haja um equilíbrio energético, evitando assim uma grande amplitude térmica, ou seja, uma grande diferença entre a temperatura de máxima e mínima. Ao manter a temperatura média da Terra em torno de 14 graus Celsius, a Terra apresenta as condições favoráveis à existência da vida. Ou seja, a gente precisa de parte desse calor? Precisa. Só que o que está acontecendo é que esse calor, como ele não está saindo totalmente, está ficando retido, a gente vai ter então um aumento de uma temperatura, ok? Então, quando se fala em efeito estufa, a gente associa algo ruim, mas não é. A gente precisa desse calor, desse efeito, para a manutenção da vida da Terra. O que está acontecendo? A gente está aumentando a emissão de CO2 e está aumentando o efeito estufa. Então, a temperatura da Terra está aumentando, tá? O problema é que esse processo natural que mantém a temperatura média da Terra tem sido agravado, principalmente pela ação humana. Indústrias, queimas de queimadas, maior circulação de carro nas ruas, então tudo isso aumenta a produção de CO2, ok? As atividades industriais, geralmente veículos emitem à atmosfera gases poluentes, que são responsáveis pela concentração de gases. Então, eu acho que assim, esse ano a gente sentiu na pele o efeito estufa, o aquecimento global. E a gente já está sofrendo as consequências. Se a gente continuar do jeito que está, com o número de queimadas que nós tivemos esse ano, com a emissão de CO2, a temperatura tende a aumentar muito mais. Bom, então vou pedir agora que vocês retornem lá no grupo. Eu vou passar então a atividade, peço que vocês copiem e façam com bastante atenção. Qualquer dúvida é só me perguntar. Bom, beijo e bom trabalho. Bons estudos.